Você já ouviu o som do gelo se partindo ao nascer do sol? E se existisse um lugar onde o gelo respira, o sal canta e o fogo nunca morre, um lugar onde o impossível é só o começo. Há um país onde tudo isso é real, um palco natural, onde gelo, sal e fogo convivem em uma dança milenar, forjada pelas mãos do Criador. Esse país se chama Chile. Mas o que faz desse território um dos mais extremos do planeta, o que torna suas paisagens tão arrebatadoras e por que quase ninguém viu suas maiores maravilhas? Hoje, aqui no nosso planeta, você vai descobrir, mas não apenas com os olhos. Você vai sentir, vai se arrepiar. E quando tudo terminar, nada dentro de você será igual. Do sul glacial à secura do norte absoluto, o Chile percorre mais de 4.300 quilômetros de longitude. Uma faixa esguia comprimida entre a Cordilheira dos Andes e o Pacífico Sul. É como se a natureza tivesse decidido esculpir um poema vertical, com estrofes de pedra, fogo, sal e neve. Mais de 19 milhões de pessoas vivem aqui, espalhadas entre vales férteis, montanhas sagradas, cidades portuárias e desertos sem fim. E, em meio a tudo isso, estão os lugares que o mundo quase não viu. Os cantos onde o Criador parece ter sussurrado que haja maravilhas. Se no nosso último documentário fomos tocados pela grandiosidade das águas, das florestas e da alma verde do Brasil, hoje seguimos o chamado do oposto. Do calor às geleiras, da umidade ao deserto, o Chile convida a uma travessia onde cada passo é uma revelação. Mas atenção! Não espere um guia turístico comum. O que você verá aqui são as maravilhas de gelo, sal e fogo. Algumas escondidas, outras esquecidas, outras quase inalcançáveis. Você está prestes a mergulhar em lagos que brilham como espelhos, a tocar o silêncio de desertos que parecem de outro planeta e a atravessar paisagens tão remotas que parecem sussurros da criação. Neste documentário, vamos decifrar o silêncio dos Andes, entender como o deserto mais seco do planeta se tornou um santuário de luz e contemplar a Ilha de Páscoa, onde colossos de pedra vigiam o horizonte há milênios. E antes que avance, só um lembrete sutil. Você que está nos assistindo pela TV, confira agora se já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que você não perca as próximas maravilhas que estamos preparando para você. Agora respire fundo. Deixe que o brilho da sua TV transforme a sala num portal e prepare seu coração, porque a experiência vai começar. E ela começa onde a criação grita em silêncio. Torres del Paine e Glaciar Grey, catedrais de granito e gelo vivo.
Localizado no extremo sul do Chile, na região da Patagônia, o Parque Nacional Torres del Paine está a mais de 2.500 quilômetros de Santiago, próximo à cidade de Puerto Natales. É um dos lugares mais icônicos do planeta, reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera, um refúgio natural que se estende por mais de 227 mil hectares. Imagine um santuário onde montanhas não apenas tocam os céus, mas parecem perfurá-los. As Torres del Paine são agulhas de granito, esculpidas como verdadeiras catedrais pela mão do Criador. Aqui, a natureza não se limita a existir, ela se impõe. Paredões que alcançam quase 3.000 metros de altura se erguem como guardiões eternos da Patagônia chilena. Os vales profundos, os rios de águas turquesa e os céus que mudam de cor a cada instante formam um espetáculo que parece vivo. O tempo aqui respira diferente. No coração do parque se revela o imenso Lago Gray. Suas águas geladas são alimentadas por um gigante, o Glaciar Gray, um colosso branco que nunca descansa. Esse glaciar é uma muralha de gelo com mais de 30 quilômetros de extensão. Seus blocos se desprendem com estrondos que ecoam como trovões na imensidão. Cada iceberg flutuando é um fragmento da história milenar da Terra. Estar diante dele é ouvir o planeta falar. É como se cada estalo do gelo fosse uma palavra gravada nos arquivos do tempo. Aqui, a criação nos lembra que nada é permanente. Mas não é só o gelo que domina este reino. Nas planícies abertas, guanacos caminham com leveza, enquanto condores desenham círculos majestosos nos céus. Esses animais parecem saber que vivem diante de um altar natural, um cenário tão sagrado que foi reconhecido como um dos destinos mais belos do mundo, uma dádiva da criação. Ao amanhecer, quando o sol toca as Torres del Paine, o granito se transforma em chamas vermelhas, como se a montanha inteira ardia em fogo. É um espetáculo que deixa qualquer viajante em silêncio. O clima aqui é imprevisível. Em um único dia, você pode sentir sol, chuva, neve e vento. Por isso, muitos dizem que Torres del Paine é um lugar onde as 4 estações convivem. As trilhas são infinitas. Uma das mais famosas leva ao Mirador Base, com cerca de 18 quilômetros de caminhada. Cada passo é um convite para testemunhar a grandiosidade da criação. E é aqui, diante do gelo vivo e das catedrais de granito, que a nossa jornada começa. Mas o que virá depois? O que o Chile ainda guarda em seus confins mais secretos? Prepare-se, porque o próximo destino nos levará a um mundo branco e silencioso, onde a terra se cobre de sal e o céu parece não ter fim.
Salar de Atacama, onde a terra fica branca. No coração do deserto mais seco do mundo, surge um cenário que parece de outro planeta. O Salar de Atacama ocupa mais de 3.000 quilômetros quadrados. Um espelho branco, criado pelo encontro de sais milenares. Localizado a mais de 2.300 metros de altitude, fica no norte do Chile, a poucas horas de São Pedro de Atacama, uma vila oásis que serve como porta de entrada para este universo. Aqui a terra parece cristalizada. O sol reflete nos sais, criando miragens que confundem a mente. É como se estivéssemos caminhando na superfície da lua. Não por acaso, um de seus vales mais famosos se chama Vale de la Luna, montanhas de sal, formações esculpidas pelo vento e um silêncio que ecoa como o vazio do espaço. Mas em meio a tanta aridez, ainda há vida. Nas lagunas Chacha, Miscante e Miniques, flamingos dançam refletidos na água, como se fossem pintura em movimento. Essas aves elegantes viajam milhares de quilômetros em busca de alimento. E aqui encontram o refúgio perfeito. A imagem de um flamingo sobre as águas espelhadas é um dos maiores símbolos do Atacama. O deserto é extremo. Chove menos de 2 milímetros por ano, mas mesmo assim a vida insiste. É como se o Criador tivesse provado que até no silêncio da esterilidade a beleza pode florescer. O céu do Atacama é outro espetáculo, considerado o mais limpo do planeta. É aqui que estão os maiores observatórios do mundo, uma janela cósmica para decifrar os mistérios do universo. À noite, milhões de estrelas brilham com nitidez absoluta. É como olhar para a eternidade. Muitos viajantes dizem que o céu do Atacama desperta a sensação de que estamos diante da própria criação. E não é só a ciência que se maravilha. Povos ancestrais já viam neste céu um santuário espiritual. Aqui, as constelações guiavam colheitas, rituais e a própria sobrevivência. Caminhar pelo Salar de Tara é como entrar em uma galeria esculpida pela natureza. Rochas imensas parecem esculturas erguidas para guardar segredos. Um templo mineral, coberto pelo silêncio. O Atacama não é apenas o deserto mais seco, é um laboratório vivo. Astrônomos, geólogos e exploradores vêm aqui para entender como seria viver em Marte. E diante dessa vastidão branca, há uma pergunta que ecoa: como pode existir tanta beleza em um lugar onde nada deveria existir? Mas este é o mistério do Chile, uma terra de contrastes, onde o vazio se transforma em arte e onde o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras.
Nem todos vão perceber, mas se você entendeu a essência, escreva nos comentários Sal, discretamente, sem spoilers. Apenas isso. Sal. Só quem chegou até aqui vai entender. Guarde bem este cenário, pois no próximo destino, a calma do deserto dará lugar a algo imprevisível, um lugar onde a neve e o fogo convivem lado a lado. Vulcão Vila Rica e Distrito dos Lagos. Fogo sobre neve. No coração do sul do Chile, a apenas 750 quilômetros de Santiago, ergue-se o vulcão Vila Rica, um dos vulcões mais ativos da América do Sul. Com mais de 2.800 metros de altitude, ele domina a paisagem do Distrito dos Lagos, uma região marcada por florestas de araucárias, lagos cristalinos e vilas encantadoras. Na base do vulcão está a cidade de Pucón, conhecida como a capital da aventura chilena. Aqui, viajantes do mundo inteiro chegam, em busca de neve, fogo e adrenalina. O Vila Rica guarda em seu interior um lago de lava incandescente, um coração em chamas, que pulsa em silêncio, um espetáculo raro e hipnótico. À noite, quando o céu está limpo, é possível ver o brilho vermelho da cratera, como se a montanha respirasse fogo, uma lembrança de que a Terra nunca deixa de se mover. Mas este destino não é apenas geologia, é cultura. Povos mapuches consideram o vulcão um ser sagrado, um guardião espiritual, temido e reverenciado. Os mapuches chamam o Vila Rica de Rucapilã, a casa do espírito. Para eles, cada erupção é uma mensagem divina, um aviso de que o mundo precisa ser respeitado. E não são apenas os povos ancestrais que se encantam com esta região. Viajantes exploram as águas termais, os bosques de araucárias e os lagos de origem glacial. Entre os mais famosos está o Lago Vila Rica, de águas profundas e geladas, refletindo o vulcão como se fosse um espelho perfeito, uma pintura viva, onde o fogo encontra a água. O Distrito dos Lagos guarda outros tesouros, como o Lago Lanquihue e o Lago Todos los Santos, regiões onde a vida floresce, em contraste com o frio da cordilheira. E para os amantes da aventura, a escalada ao cume do Vila Rica é um desafio inesquecível. Uma caminhada que exige preparo físico, mas recompensa com vistas indescritíveis. Do alto, é possível avistar dezenas de lagos, uma constelação líquida espalhada ao pé dos Andes e, ao longe, outras montanhas nevadas, como se guardassem este território mágico. Mas o espetáculo não termina aqui.
Seguindo pela cordilheira, encontramos a lendária Estrada dos Caracoles, uma serpentina de curvas infinitas que corta os Andes rumo à Argentina. Ali perto estão o Esqui Portillo e a Laguna del Inca, cenários de neve eterna, onde esportes radicais convivem, com lendas que falam de reis incas e amores perdidos. E ainda o Vale Nevado, um dos centros de esqui mais famosos da América Latina. Um convite para deslizar sobre a neve, enquanto os vulcões vigilantes observam em silêncio. O Distrito dos Lagos é contraste. Fogo que nunca se apaga, águas geladas que nunca secam e tradições que resistem, como as araucárias que desafiam os séculos. É um território onde a aventura e o sagrado se encontram, onde a ciência estuda o magma, mas o coração sente reverência, um palco onde o Criador escreveu uma das suas obras mais ousadas. Agora me diga, de onde você está nos acompanhando? Qual cidade, qual cantinho do mundo acolhe você nesse exato momento? Pegue seu celular. Conte pra gente nos comentários de onde você assiste e o que está sentindo dessa imersão pelo Chile. Porque mais do que ver, você está sentindo essa jornada com a gente. E isso é o que torna tudo mais especial. Mas a jornada não para aqui. O próximo destino nos levará a um templo escondido nas águas glaciais. Um lugar onde a rocha se curva para criar a mais rara das catedrais. Capilhas de Mármore, a Catedral Azul do Lago General Carrera. No sul da Patagônia chilena, escondido entre montanhas nevadas, surge o Lago General Carrera, o maior lago do Chile, compartilhado com a Argentina. Suas águas, com tom azul turquesa, se estendem por mais de 1.800 quilômetros quadrados. Um mar interior esculpido pelo degelo dos Andes, que reflete o céu como um espelho. No coração deste lago, encontramos um dos templos naturais mais raros da Terra, as Capilhas de Mármore. Formações rochosas, tão delicadas que parecem obras de arte. São cavernas formadas ao longo de mais de 6.000 anos, esculpidas pela água glacial, que com paciência infinita lapidou o mármore em formas impossíveis. Aqui, a pedra se curva, o mármore se abre e a luz atravessa as paredes rochosas, criando reflexos que mudam a cada hora. É como entrar em uma catedral líquida. Os barcos deslizam sobre a superfície calma. Dentro das cavernas, as colunas parecem pilares góticos e a água brilha em tons de azul que não existem em nenhum outro lugar. Muitos chamam este espetáculo de Capela Azul, outros dizem Catedral de Mármore, mas todos concordam em uma coisa: é um dos cenários mais hipnóticos do planeta. A cada movimento da luz, a caverna se transforma. Pela manhã, o azul é intenso. Ao entardecer, tons dourados se espalham.
E ao anoitecer, o lago adormece em silêncio. O Lago General Carreira tem profundidades que ultrapassam 500 metros, um abismo líquido que guarda mistérios ainda não explorados. E não é apenas a beleza que impressiona. A força do vento patagônico faz as águas mudarem em instantes. Em um momento, calmaria absoluta. No outro, ondas violentas. Mesmo assim, os pescadores locais desafiam essas águas. Aqui se pesca trutas e salmões gigantes, peixes que refletem a riqueza das águas frias, alimentadas pelos glaciares andinos. Mas o que mais atrai viajantes é a sensação espiritual do lugar. Entrar nas capilas de mármore é como atravessar um portal, uma comunhão com a criação. Geólogos afirmam que o mármore foi moldado pelo tempo, mas muitos visitantes dizem outra coisa, que ao entrar aqui se sente a presença do divino, como se fosse um santuário. E talvez seja isso, o segredo deste lugar. Mais do que paisagem, é uma experiência, um encontro íntimo entre a pedra, a água e a luz. Poucos lugares no mundo conseguem unir geologia e poesia. As capilas de mármore fazem isso, transformam minerais em música para os olhos. Viajar até aqui não é simples. São longas estradas de terra, horas de travessia e desafios impostos pelo clima, mas cada segundo vale a pena. Quem chega até as capilas leva consigo uma memória eterna, uma lembrança impossível de apagar, porque este não é apenas um destino, é um milagre de pedra e água. Mas a jornada não termina aqui. O próximo destino nos levará ao alto dos Andes, um lugar onde a terra treme e o vapor se ergue como colunas de fogo. Géiseres de El Tátil, o despertar do vapor nos Andes. No alto dos Andes, a mais de 4.300 metros de altitude, surge um cenário que parece fora da realidade. Bem-vindos ao campo geotermal de El Tátil. Este é o terceiro maior campo de géiseres do mundo. Com mais de 80 jatos ativos, é superado apenas por Yellowstone, nos Estados Unidos, e pelo Vale dos Géiseres, na Rússia. Aqui a terra respira vapor. Ao amanhecer, colunas brancas se erguem como tochas, e cada sopro da terra é como um grito vindo do seu coração incandescente. O frio extremo da madrugada faz com que a temperatura caia abaixo de 10 graus negativos, e nesse contraste brutal, o vapor explode no ar, criando imagens surreais. O sol nasce lentamente e a luz dourada invade o vale. Cada raio revela nuvens de vapor que dançam como cortinas etéreas. Um espetáculo impossível de esquecer. E não é só a beleza que impressiona. Os géiseres de El Tátil são uma joia científica. Geólogos estudam este campo para compreender a energia geotermal e as forças que ainda movem o planeta.
Mas este também é um território espiritual. Para os povos andinos, El Tátil é sagrado. Eles acreditam que os jatos de vapor são mensagens enviadas pela terra ao céu. E diante deste espetáculo, uma palavra se impõe no silêncio: eternidade. Se esse instante tocou você, deixe seu like agora mesmo. É a sua forma de dizer: eu senti isso também. Porque El Tátil é isso, um lembrete da eternidade, uma mensagem de que o mundo é maior do que conseguimos compreender e mais frágil do que ousamos acreditar. Aqui também vive a fauna dos Andes. Vicunhas caminham entre as colunas de vapor, patos andinos nadam em lagoas congeladas e raposas se movem discretas na vastidão do altiplano. O contraste é absoluto. Água fervente jorra do solo, enquanto o gelo cobre a superfície. É a dança dos opostos. É o fogo convivendo com o gelo. E cada passo aqui é um desafio. O ar rarefeito torna a respiração lenta, os músculos pedem mais oxigênio e o corpo sente o peso da altitude. Mesmo assim, viajantes do mundo inteiro enfrentam o frio. Acordam antes do sol nascer, enfrentam estradas de terra gelada, tudo para testemunhar o despertar dos géiseres. E quando chegam, entendem por quê. Este não é apenas um espetáculo natural, é um ritual diário, um hino cantado pela própria terra. O nome El Tátil vem do idioma Kunzá e significa forno, uma metáfora perfeita. Aqui, o planeta revela seu calor interior. Mas também é um lugar de risco. As águas fervem a mais de 90 graus. Um passo em falso pode ser fatal. O respeito é a primeira regra. E ainda assim, há quem mergulhe em suas piscinas termais. As águas se misturam com minerais e muitos acreditam que elas curam, um presente raro em meio à aridez extrema. Ao se afastar, o campo parece uma cidade fantasma. Colunas de vapor se dissipam, como se fossem espíritos vagando. Um mistério que permanece, mesmo depois que o sol já aqueceu o vale. Mas El Tátil não é apenas passado. Ele é futuro, é energia limpa, capaz de abastecer comunidades inteiras. Um lembrete de que a Terra ainda guarda soluções em suas profundezas. Ao deixar o campo de géiseres, uma sensação nos acompanha. A de ter visto a respiração da terra, a de ter caminhado sobre o limite entre vida e morte. Continue comigo, porque a nossa viagem continua. O próximo destino nos leva ao coração verde do sul do Chile, onde os lagos refletem o céu e um vulcão vigia o mundo em silêncio. Lago Llanquihue e o vulcão Osorno, o espelho da criação. Ao norte da região dos lagos, a cerca de 1000 quilômetros de Santiago, está o imenso Lago Llanquihue, um dos maiores do Chile e também um dos mais cinematográficos.
Com mais de 800 quilômetros quadrados, suas margens tocam diversas cidades encantadoras, como Puerto Varas e Frutilar, e em seu horizonte ergue-se o majestoso vulcão Osorno. Osorno é um ícone, um cone perfeito de neve eterna. Sua forma simétrica lembra o Monte Fuji, mas com alma andina e raízes profundas na cultura chilena. Com mais de 2.600 metros de altitude, este vulcão domina a paisagem, como um guardião silencioso, uma sentinela ancestral, observando as águas abaixo. O lago, por sua vez, torna-se um espelho. Em dias claros, reflete o céu, as nuvens e o próprio vulcão em simetria divina. É uma visão quase surreal, como se a criação decidisse duplicar sua obra, emoldurada por florestas valdivianas e campos floridos nos meses de verão. A região abriga uma biodiversidade única. A fauna inclui raposas, pudus e aves endêmicas. E nas trilhas ao redor do lago, os viajantes encontram paz e um silêncio quase sagrado. Os bosques úmidos exalam o perfume da terra viva. Rios descem dos glaciares, alimentando o lago com águas puras. Aqui, tudo pulsa em harmonia. E quando o vento sopra, o lago ganha ondas suaves que dançam sob a luz dourada do entardecer. Um espetáculo que parece coreografado pelo Criador. Subir até o Osorno é entrar em outro mundo. O teleférico leva os visitantes até as encostas nevadas, onde se revelam crateras antigas e formações de lava petrificada. Do alto, a vista é indescritível. O lago Lanquihui brilha abaixo, enquanto ao longe, outros vulcões se desenham, como o Calbuco, o Puntiagudo e o Tronador. Mas não é preciso escalar. Para sentir o impacto deste lugar, basta caminhar pela orla, sentir o cheiro da madeira molhada e ouvir o chamado das aves. Este é um destino onde tudo conversa: a água, o fogo, a terra, o céu, e onde a fé se encontra com a beleza natural, sem precisar de palavras. Não por acaso, os povos originários consideravam este vulcão sagrado, um símbolo de força e um elo entre o humano e o divino, uma escada rumo às alturas. As histórias dos Mapuches falam de espíritos que habitam o Osorno, guardiões invisíveis, que protegem as águas e abençoam quem caminha com respeito. Hoje, o turismo ecoa por toda a região, mas muitos ainda vêm até aqui, não apenas por paisagens, mas por algo mais profundo, uma conexão com o eterno. E talvez por isso, os reflexos do Lago Lanquihui não sejam apenas visuais. Eles refletem o que há dentro de nós e o que esquecemos de ver no cotidiano. Neste espelho da criação, cada brisa carrega um sussurro, cada raio de sol, uma revelação, e cada silêncio, uma oração,
que nos devolve à origem. O vulcão permanece ali, imóvel, eterno, como uma escultura viva, guardando a paisagem com olhos de fogo adormecido. Mas a nossa jornada não pode parar. O próximo destino nos leva ao litoral central. Ali, morros coloridos encontram o mar e palácios esquecidos vigiam a costa. Duas cidades irmãs, com almas que se completam. Valparaíso, entre cores, palácios e Oceano Pacífico. Em Valparaíso, as casas desafiam a gravidade. Pintadas com cores vivas, pendem sobre os morros como obras de arte que o tempo não apaga. Fundada no século XVI, Valparaíso cresceu como porto e poesia. Foi refúgio de navegadores e lar de artistas que viam beleza no caos ordenado de suas ladeiras. Seus famosos ascensores ainda sobem e descem lentamente, ligando o alto ao baixo, como se conectassem passado e presente. Uma dança mecânica em meio ao cenário urbano. Murais de street art cobrem as paredes, contando histórias que nem os livros guardam. Cada parede tem voz, cada beco uma memória. É a cidade que respira arte a céu aberto. Patrimônio Mundial da Unesco, Valparaíso encanta pelo imperfeito, pelo velho que ainda pulsa, pelos palácios esquecidos que brilham ao pôr do sol. Ao lado, Vinha del Mar oferece contraste, jardins simétricos, praias extensas e mansões que lembram épocas douradas. O mar ali sussurra com elegância. Vinha é calma e delicada, onde o barulho das ondas embala caminhadas, ciclovias à beira-mar, palmeiras enfileiradas e um clima que convida ao descanso. O Castelo Wolf vigia a orla como um guardião do tempo. Construído sobre as pedras, ele encara o Pacífico como quem guarda segredos antigos. Nos jardins de Vinha, flores tropicais dançam com o vento, enquanto em Valparaíso, os gatos dormem sobre telhados e os artistas pintam o mundo à sua maneira. E há um momento do dia em que tudo parece parar, quando o sol começa a descer, tingindo de laranja os murais e banhando o mar em ouro líquido. É nesse instante que Valparaíso e Vinha se unem em silêncio. Uma feita de caos criativo, a outra de ordem e paz. Mas ambas parte da mesma poesia. As gaivotas circulam o céu, as ondas quebram em sincronia e os faróis se acendem como olhos atentos na beira do continente. Ali, o passado e o presente se abraçam. Os trens ainda chegam à estação, os cafés se enchem de risos e a cidade parece sussurrar: estou viva, apesar de tudo. Valparaíso tem cheiro de tinta, Vinha, perfume de flores. Uma vive da arte, a outra da harmonia, e ambas compartilham o mesmo horizonte azul. É impossível não se emocionar com a beleza que ali habita, porque não é uma beleza óbvia, é uma beleza vivida, sentida em cada passo.
E por isso são inesquecíveis. Quem passa por ali leva algo consigo, um mural na memória, uma brisa salgada no rosto, um instante de paz em forma de cidade. E ali perto, o Pacífico segue imenso. Suas ondas não param de chegar, como se quisessem tocar cada pedra, cada história. Outras cidades, como Renhaca e Concón, também se somam ao litoral encantado, com dunas douradas e sabores que nascem do mar. Valparaíso e Vinha del Mar não são apenas lugares, são estados de espírito, são paisagens da alma, pintadas com luz e tempo. E mesmo que o tempo passe, elas permanecem, como poemas escritos em morros, como memórias esculpidas em ondas, como promessas feitas à beira-mar. São cidades que nos lembram do valor da imperfeição, que a beleza não precisa ser simétrica e que cada traço torto pode ser arte. E quando a noite cai, as luzes acendem devagar, revelando silhuetas, reflexos e saudades. Você que está nos assistindo pela TV, aproveite este momento e confira se já está inscrito aqui no Nosso Planeta. Assim você continua explorando o extraordinário ao redor do mundo, em cada novo documentário. Um simples gesto que mantém viva essa conexão entre nós. E a nossa viagem continua. O próximo destino nos levará para o Oceano Pacífico, um lugar onde gigantes de pedra vigiam a eternidade e onde o mistério ainda não foi decifrado. Rapa Nui, Ilha de Páscoa, o mistério dos Moais no Pacífico. A mais de 3.700 quilômetros do Chile continental, ergue-se um dos lugares mais isolados da Terra, a Ilha de Páscoa, um ponto minúsculo, perdido no Pacífico. Chamada pelos nativos de Rapa Nui, é uma terra vulcânica, com pouco mais de 160 quilômetros quadrados, mas seu tamanho não reflete sua grandeza espiritual. Aqui nasceram os Moais, estátuas colossais, que podem alcançar mais de 10 metros de altura, símbolos de poder, fé e de mistérios ainda não decifrados. Ao longo da costa, são mais de 800 esculturas, muitas alinhadas ao nascer do sol, outras voltadas para o interior, observando o povo que um dia protegeram. O local mais impressionante é Ahu Tongariki, 15 moais perfilados lado a lado, guardando o horizonte como sentinelas eternas, um altar de pedra diante do oceano. Mas o mistério não está apenas em sua imponência. Como povos antigos, sem tecnologia avançada, conseguiram mover blocos de até 70 toneladas? A resposta ainda divide os estudiosos. Alguns afirmam que cordas e alavancas foram usadas. Outros acreditam em técnicas ainda desconhecidas. E há lendas que dizem que os Moais caminhavam sozinhos, movidos pela energia do espírito. O berço dessas estátuas é a cratera vulcânica de Rano Haraku, uma pedreira sagrada, onde dezenas de Moais inacabados ainda repousam como se estivessem adormecidos.
Cada moai esculpido aqui era uma representação dos antepassados, símbolos de proteção e de ligação entre o povo e o mundo espiritual. Mas a ilha guarda outros santuários. No Hanukau, uma cratera vulcânica imensa abriga a aldeia cerimonial de Orongo, um centro de rituais, de conexão com os deuses. Nas paredes de Orongo, há petroglifos que representam o homem-pássaro, uma das tradições mais fascinantes de Rapa Nui, provas de que esta ilha era também um território de desafios espirituais. E entre crateras e rochas, há também praias paradisíacas, como Anaquena, de areia branca e palmeiras polinésias. Um contraste absoluto com a rudeza dos moais. Os polinésios chegaram até aqui, em canoas primitivas, guiados apenas pelas estrelas, navegaram milhares de quilômetros, até encontrar este ponto isolado. E trouxeram consigo mitos, tradições e fé. Um legado que sobrevive até hoje, porque em cada canto de Rapa Nui há uma história que não se apaga. Em 2015, a Unesco declarou a ilha Patrimônio Mundial, não apenas pelos moais, mas pela cultura que eles representam, um testemunho da criatividade humana. Mas visitar Rapa Nui não é só arqueologia, é sentir a energia de um lugar sagrado, é caminhar entre gigantes silenciosos e perceber que o mundo ainda guarda perguntas sem resposta. E ao pôr do sol, os moais se transformam em sombras, figuras imensas contra o céu vermelho, uma visão que arrepia e marca para sempre a memória. Talvez o maior mistério de Rapa Nui não seja como os moais foram erguidos. Mas por quê? Por que ergueram centenas de estátuas em um território tão pequeno? As respostas ainda ecoam no silêncio, talvez escondidas nas lendas, talvez perdidas no tempo, ou talvez guardadas pelos próprios moais. Mas uma coisa é certa, Rapa Nui é um farol de mistério, um lugar que desafia a lógica e alimenta a imaginação, um santuário no meio do oceano. E a nossa jornada continua. O próximo destino nos leva além do continente, para o ponto mais austral do planeta, onde o gelo reina absoluto e o silêncio guarda segredos milenares. Antártica chilena, um território de extremos e de revelações. No confim sul do mapa está a Antártica chilena, um universo gelado, onde a imensidão branca parece não ter fim e cada sopro de vento traz o eco do desconhecido. A bordo de navios quebra-gelo, chega-se às ilhas Shetland do Sul e à base Eduardo Frei, um dos raros pontos habitados no continente mais inóspito da Terra. Aqui, tudo é extremo. As temperaturas, o isolamento e a beleza quase irreal. Geleiras que desabam, mares que se abrem em fendas glaciais. Na Vila Las Estrelas, famílias vivem sob um céu polar. Crianças frequentam escola, cientistas monitoram o clima e a vida pulsa
no fim do mundo. O azul do gelo ganha tons sobrenaturais. Icebergs flutuam como catedrais e cavernas congeladas escondem estalactites cristalinas, em um espetáculo silencioso e eterno. A fauna resiste. Pinguins-rei caminham em fileiras, leões marinhos disputam espaço no gelo, e albatrozes cruzam os céus, como guardiões das tempestades. A cada passo, o continente revela sua grandiosidade e também sua fragilidade. Aqui, o impacto das mudanças climáticas é visível, palpável, assustador. Mas há esperança. Pesquisadores do mundo inteiro cooperam em estações científicas, estudam o gelo, o mar e os sinais vitais do planeta. A Antártica não pertence a um país, mas à humanidade. Um acordo internacional garante sua preservação e transforma o continente em símbolo de união global. Estar aqui é sentir-se pequeno, diante de icebergs colossais e de um silêncio que toca a alma. É contemplar a criação em seu estado mais puro. O branco domina tudo, mas não apaga a emoção. Cada passo no gelo é como uma oração à natureza, um pedido de respeito e de cuidado com o mundo. As auroras austrais pintam o céu com luzes dançantes, cores que parecem sussurros divinos, mensagens celestiais acima de um planeta que ainda respira. A Antártica chilena é o último reduto do silêncio, onde o tempo parece congelado e a terra revela sua essência, lenta, majestosa, sagrada. Talvez seja isso que nos atraia tanto, a sensação de estar frente a frente com a origem da vida, com o ventre gelado de um planeta que pulsa. O frio, o vento, a solidão, tudo ali nos ensina que a beleza pode ser austera, que o silêncio fala e que há lugares onde Deus parece mais próximo. Por isso, quem visita nunca esquece. Leva consigo o branco, não nos olhos, mas na alma. Um branco que limpa, renova e transforma para sempre. A Antártica é mistério. É fronteira entre o conhecido e o infinito. É o sussurro do Criador em forma de vento gélido. E o testemunho de que ainda há lugares intocados na Terra. Diante dela, a humanidade silencia e entende que sua existência é breve, mas pode ser grandiosa se estiver em harmonia com a criação. E assim, deixamos o último silêncio, mas não o assombro, porque a próxima jornada nos levará ainda mais ao alto, ao Ojos del Salado, o vulcão ativo mais alto do mundo. Ojos del Salado, o vulcão ativo mais alto do mundo. Entre Chile e Argentina, ergue-se um colosso com mais de 6.800 metros de altitude, o vulcão ativo mais alto do planeta e a segunda montanha mais alta do hemisfério ocidental. Seu nome vem de lagunas ricas em sais, olhos de sal, espelhos cristalinos que cintilam no deserto mais seco da Terra. Aqui, o ar é rarefeito.
Cada passo é um desafio. O coração dispara, a respiração falha, mas a paisagem recompensa o esforço. Campos de cinza vulcânica se estendem até onde a vista alcança. Neves eternas cobrem crateras e lagos de altura recorde guardam mistérios da criação. O Juz-del Salado é reconhecido pelo Guinness Book como o vulcão ativo mais alto do mundo, um recorde que o torna único, um marco da obra divina. Mas o que se vê aqui não cabe em registros, é maior que qualquer número, qualquer palavra. A porta de entrada costuma ser Copiapó, estradas de terra, subindo o altiplano até a Laguna Verde, águas verdes, ventos cortantes, frio constante. A aproximação exige veículos 4x4, pistas de cascalho, areia fofa, travessias longas. Nada aqui é simples, tudo aqui é grandioso. No caminho, vicunhas desfilam com elegância. Animais adaptados ao impossível sobrevivem a ventos cortantes, a temperaturas que caem abaixo de 20 graus negativos e a uma altitude que desafia a vida. Os alpinistas que chegam ao cume descrevem uma visão quase sobrenatural. Pôr do sol em tons de cobre, sombras longas que tocam crateras e um céu que parece mais perto da eternidade. Poucos têm coragem de subir até o cume, mas quem alcança jamais volta o mesmo, porque ali em cima, tudo o que é humano se cala. No topo, fumarolas discretas, sinais de vida interior, a montanha respira e a criação pulsa sob a neve. Aqui, cada pedra conta uma história. Histórias de erupções passadas, de rios de lava solidificados e da força que moldou os Andes, tudo testemunho da mão criadora. Não é apenas altura, é transcendência. Estar diante do Juz-del Salado é sentir que a criação fala em silêncio, através das montanhas. Muitos descrevem a escalada como uma peregrinação, não apenas física, mas espiritual, uma busca por limites e por sentidos. E quando o vento sopra, parece trazer vozes antigas, sons que ecoam por crateras e lembram que esta terra foi moldada para maravilhar. O vulcão ainda pulsa. Sua cratera guarda fumarolas, sinais de que a força criadora segue viva, escondida sob o gelo e a cinza. O Chile nos deixa com memórias que não se apagam, mas a jornada não termina aqui. O mundo ainda esconde segredos e juntos vamos continuar desvendando cada um deles. Se este documentário tocou você, não deixe a magia parar aqui. O próximo já está na tela, te esperando. Clique agora e continue explorando as maravilhas do Brasil, gigante pela própria natureza. Venha comigo e descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.